Henrique Fayad perguntou: Luffy, deus do sol, Dragon, deus da chuva, e os outros deuses, quais são os chutes? Bom, a gente tem confirmado por enquanto Nika, deus do sol, Zaza, a deusa da chuva, e Imu é um deus. Muita gente especula que ele seria o deus da terra, ou até mesmo o deus da floresta, dependendo da interpretação, sabendo que temos tantos textos Harley, quanto aquele capítulo lá de Skypiea, com os 4 deuses sendo citados antes do sacrifício durante o flashback do Calgara. Ao mesmo tempo, a dúvida se mantém. O que significa realmente ser um deus em One Piece? Porque uma coisa que não sai da minha cabeça é: Nika é um deus para os bucaneiros e para os gigantes é outro tipo de deus. Características parecidas, mas interpretações diferentes de diferentes povos. Então, dentro do cânon do próprio mangá, Oda já introduziu essa ideia de que uma mesma figura mitológica pode ter diferentes interpretações e que seus poderes não necessariamente vão ser iguais. Até por isso, a gente entendeu que em Elbaf, o deus do sol poderia ser também um deus da destruição. E o próprio Loki se apresenta dessa maneira lá no início do arco. Acabou de passar no anime com muita qualidade, diga-se de passagem. E eu tô garantindo pra vocês, ele não fala tipo assim: eu sou o deus do sol, que vai libertar todo mundo, cheio de alegria e diversão. A interpretação do Loki é completamente diferente. Independente, eu acredito que a gente provavelmente vai completar o panteão de deuses que teve lá no flashback de Skypiea. E ao mesmo tempo, eu acho que a vaga de Imu vai ficar vaga. Eu acho que o Barba Negra vai se tornar uma espécie de um deus, mas eu acho que só no sentido de nível de poder. Ele vai assumir a Akuma no Mi original do Imu e completar a tríade demoníaca, que talvez seja até a promessa do Davy Jones. Inclusive, né, Deus do Mar, Davy Jones, isso é outra hipótese interessante. A gente sabe que o armário de Davy Jones é uma metáfora para o fundo do oceano, e o próprio Barba Negra parece estar seguindo essa linhagem, que o Imu é tiltado com o Davy Jones, tem muita coisa fascinante falando sobre isso. Então, eu acho que os novos deuses de One Piece, na verdade, não vão ser novos deuses, coisas nenhumas. Vão ser poderes antigos, de antigas interpretações, provavelmente sido criados para uma grande guerra, seja um primeiro mundo, talvez o apocalipse original do universo de One Piece, ou até mesmo algo mais recente, como o Século Perdido. Vamos ficar ligado. NZ_Henrique perguntou: compensa eu chegar na casa da minha ex com um buquê? Amigo, não. É ex por um motivo. Give, irmão. FF, surrender. E mesmo que seja culpa sua, que ela tenha sido uma pessoa incrível e você fez a merda, às vezes é só melhor se recolher a sua insignificância e desistir. Tem certos sonhos que têm fim. Então eu acho que NZ_Henrique, você deveria givar esse sonho. Rony_Balbino perguntou: os tenryubitos moram acima das nuvens, a rarefeito. Por isso usam o capacete? Eu acho que pode sim ser uma explicação, apesar de que eu acho que o Oda não mostrou nada específico sobre ar, rarefeito e Marijoá, e já tivemos outras pessoas andando por lá, sem capacete, sem nada, e não sofrendo nenhum efeito. Na verdade, me dá muito mais a impressão de que era uma roupa que o próprio Imu teve que usar para conseguir andar no mundo inferior, alguma espécie de proteção ao efeito que o oceano gera nele. Eu acredito que, se as Kairosek são pedras solidificadas a partir do oceano, geram aquele efeito brutal em usuários de Akuma no Mi, como ele tem a Akuma no Mi original, o próprio oceano tá ali embaixo e já tá nerfando o coitado. Então, eu acho que essa roupinha de astronauta é muito mais uma transição de uma coisa que era realmente necessária para o Imu, mas que, inspirado ali, foi ficando na cultura dos tenryubitos. Que, inclusive, a gente está cada vez conhecendo mais, né? Uma cultura particular, que eles têm sonhos e pesadelos baseados no que eles acreditam ser o certo, né? Até por isso eles têm essa cultura escravocrata e bem paia, né? E vale também dizer, a Zaza, ela é a imagem de um pesadelo. Então, não necessariamente, realmente, a deusa da chuva tem aquela forma, apesar de que pode ser, talvez, baseado em uma inscrição, uma estátua, alguma história mitológica que tenha um fundo de verdade, ou algo do gênero. Não seria a primeira vez na história da humanidade que uma figura divina, talvez de outra crença, de outro povo, acaba se tornando um pesadelo ou até demonizada por um povo inimigo. Eu acho que o Oda está representando isso com os tenryubitos e com o Kirin. Maicon ZKY777. Será que no final da obra os usuários de Akuma no Mi continuam tendo seus poderes?
Acho que sim, porque eu acho que os poderes da fruta são uma coisa mais prática. Eu tenho esse vídeo, né, de um tempinho atrás, que eu acho que todos os poderes vieram, de certa maneira, da Akuma no Mi original, porque eu acho que é uma reprodução do século perdido, das habilidades tecnológicas super avançadas do Reino Antigo, que conseguiram pegar esse poder roubado do Imu e reproduzir, assim como o Vegapunk conseguiu reproduzir a fruta do Kaido. E eu dou exemplos mais específicos no vídeo, mas realmente eu tenho essa parada na cabeça e eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que é por isso que não faria sentido eles perderem esse poder. Agora, por que o Oceano ainda nerfa eles, mesmo não sendo a Akuma no Mi original e tal? Pode ser só um traço genético, pode ser alguma questão do pacto do passado que acabou passando para todas as frutas, sei lá. É muito difícil saber o que é tecnologia ou magia, mas pensa só, pega um ser humano de 5 mil anos atrás e mostra um iPhone para ele, mostra o conceito de telefonia para ele. Vai parecer alguma coisa realmente religiosa, espiritual, mas não, a gente sabe que tem toda uma tecnologia ali por trás. Talvez Oda goste de brincar com essas paradas em One Piece. Fernando Rod R. Alves. Dragon é temido pelos Tenryubitos por ser o deus da chuva? Então, isso é bem interessante, né? O Oda construiu muito bem a ideia de que ele é o homem mais procurado do mundo, ou o criminoso mais procurado do mundo, porque ele tem esse exército de revolucionários que está lentamente, né, ano após ano, ganhando mais território, mais poder, gerando mais revoluções para se opor ao tirânico governo mundial. Isso já é o suficiente, né? Não precisaria ter essa questão Deus da chuva. Mas se por acaso ele se manifestasse como esse Deus, aí realmente seria muito, muito grave. Só que eu acho que isso não aconteceu ainda porque, se não, eu acho que o Dragon seria uma das principais prioridades do Imu, a ponto dele estar surtadão atrás do Dragon. Acho que isso não aconteceu ainda. Ou talvez comece a acontecer agora, que ele entendeu que todo esse ciclo aí não é um ciclo que ele consegue parar, né? A gente viu nos capítulos recentes o Imu tendo meio que um flashback mental e percebendo que durante séculos não é só a questão de sempre aparece alguém pra atrapalhar. Lembra do Roger, lembra do Barba Branca na guerra, lembra de várias pessoas importantes, né? Eu acho que o Dragon representa essa ideia de que é uma continuidade, né? O clã dos D ainda tá vivo e ainda tá dando muito trabalho. Eu acho que a questão tá justamente aí. E outra questão, por que o Killian não imaginou então o Deus da Chuva como o Dragon, né? Tudo bem, o Dragon não se moveu ainda, não atacou, não fez nada, né? Acho que talvez esse seja o motivo. Maís Oliver 10. Mugiwara que vocês acham mais fraco e por quê? É entre o Sop e Nami, né, gente? Chopper não é, Brook também não é. Acho que Frank nem entra, Robin nem entra nessa discussão, Trio Monstro nem se fala, Jinbe nem se fala. Acho que é entre o Sop e Nami. Mas aí o Sop parece que tem hack da observação e tal, a Nami depende meio dos Zeus, o Sop depende do Kabuto dele, mas é a própria mira dele, a Nami usa a inteligência dela. Difícil, hein, gente? Difícil. Acho que a Nami é a mais fraca, porque o Oda dá uma nerfada nas personagens femininas, show pela resposta meta, mas por outro lado eu acho que ela depende muito dos Zeus nessa altura, né? Tudo bem que ela tá poderosíssima, pô, o golpe no Road foi absurdo e tal. Não, quer saber? O Sop é o mais fraco. Atualmente o Sop é o mais fraco. O Sop é o mais fraco. No meio da... Eu comecei a refletir, não, o Sop é mais fraco. O Sop é o mais fraco atualmente. Vamos ver se vai dar um buff no Sop. Mas eu já fiz um vídeo grandão sobre o Sop, sobre como ele ser mais fraco. Também é importante. Também é bacana. Vejam esse vídeo, que é o Sop vai até o fim. Victor Mandragon perguntou. O Oldstar é perto de Elbaf. Por que os gigantes, Shanks e essa galera não foram pra lá ainda? A gente não sabe, né? A gente não sabe se o Shanks já não visitou o Roadstar. É muito possível que ele já tenha passado lá a essa altura, só que sem os Road Poneglyphs, ele não conseguiria chegar em Laugh Tale. Acho que esse é o ponto. Eu gostaria de ver outros personagens chegando no Roadstar, seja ela na galáxia, né? Muitas teorias que ela pode ser até na Lua, ou seja ela realmente uma ilha do Mar Azul. O fato é que tem que brotar em Roadstar, porque ela, seguindo os log poses, dá pra chegar lá, pô. Dá pra chegar lá. Então acho que pós-Elbaf vai ser Roadstar. Eu tô torcendo pra uma ilha nova no meio, apesar de que eu tô vendo que o Oda tá acelerando o ritmo e tal, não tá dando aquele respiro de bobeirinha e tal. Mesmo o início de Elbaf também foi muito criticado porque era um arco, porque, sei lá porque foi muito criticado. Tava tão gostoso, tão One Piece. Tô vendo agora no anime, tá tão gostoso, tá tão One Piece. Parece que ele tá sem tempo, né? Parece que a gente tá começando a correr contra o tempo pra acabar o mangá, de certa maneira. Não sei se a pressão externa começa a afetar ele, apesar de que ele mesmo se bota essa pressão, porque ele fala que ele quer terminar e aproveitar a vida, e já ele tá um velhinho de 60, gente. Muito doido pensar isso, né? Ele ainda tá nos 50, ainda tá muito bem. Mas
Ele já falou em várias vezes em querer aproveitar a vida e tal, pós One Piece, mas às vezes eu penso, será que não é um migué do Oda pra própria família dele? Sabe? Será que não é um migué do Oda pra própria família e a vida dele é One Piece? Eu não sei, é complicado. Mas eu acho que vai rolar sim Roadstar em breve, pós Elbaf. E eu acho que o Shanks já passou lá sim, essa altura. Eu acho que o Shanks já pode ter passado sim, porque ele tá sempre em Elbaf também, sempre em Elbaf, né? Mas a gente acabou de ver ele em Elbaf, então faria sentido. O João ponto Travolta. Loki vai perder pra Imu. Ratatoski vai precisar de um novo dono e o Sop vai portá-lo. Cara, essa altura, se tu sentindo que essa teoria tá meio... Não sei, gente. Seria bacana. Eu já lancei essa resenha. Já foi bem lançada pela comunidade essa resenha, né? Mas o Sop tá tão aura baixa. Sop tá aura baixíssima e ele vai tancar um Ratatoski. Seria funny, né? Seria maneiro. Mas não sei se eu boto fé, galera. Vou falar a verdade. No momento, a minha fé está baixa. Estou sendo um homem de pouca fé. Hack é 08. E o Barba Negra, o que vai fazer com o Caribou? Vai aceitar ele falar sobre as armas ancestrais? Mano, com certeza. Inclusive, eu acho que a gente já vai ver o Barba Negra chegando ou pra sequestrar Poseidon, ou pra tacar terror em um ano. Eu acho que ele já vai estar agindo. Só que o mais interessante, o Barba Negra tá muito de olho também em Marijoá. E eu quero muito que o Barba Negra roube esse trono do Imu. Ele tem que ser o vilão final de One Piece. E, cara, como é o nome original, tá aí pra ser pega. A promessa de David Jones tá aí pra ser paga. Faria muito sentido, tem vários foreshadows maneiros sobre isso na obra. Eu tô fechado com Barba Negra, vilão final. Júlio Araújo LL. Não tem pergunta, só queria ver o Jinbe brilhando contra a Zaza. Mano, ótima oportunidade pro Jinbe, né? Ele é o nosso dobrador de água, é o nosso Kataro acima do peso. E eu acho que seria muito maneiro o Jinbe usando o Karatê Tritão pra simplesmente dominar a Zaza. Eu acho que, como o Sanji e o Zoro estão dividindo-se entre Kirihan e Sommers, o Jinbe pode ser o que enfrenta meio que o Kaiju ali, o monstrão. Talvez até combinado com os gigantes ou com os outros chapéus de palha. Mas, pô, cara, a gente viu o Jinbe dando vagabundo drill na Big Mom loucaça, né? O nível de poder do Jinbe é absurdo. Ele é engraçado, tipo assim, muitos anos atrás, tipo 2016, 17, eu e Lipe, a gente não queria muito o Jinbe no bando. A gente não queria muito o Jinbe no bando. Antes de Whole Cake ali, a gente tava meio, pô, o Jinbe já fez tudo, já foi capitão, não tem aquele brilho no olho e tal. E depois eu entendi, pô, aquela cena dele dos Tritões foi sensacional, mas a gente imaginava que podia ser um bait do Oda, né? Como o Oda já baitou com muitos outros que poderiam ter sonado o Chapéu de Palha, não se tornaram. Mas o Jinbe realmente foi decisivo e pós-Whole Cake é inegável que ele é uma parte vital do bando, e a dinâmica foi ficando cada vez mais maneira e mais legal, e valeu a pena. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o ponto é esse, o nível de poder dele não é de um tripulante, pô. E ele não é tipo um Jean Bart, foi um capitão, então, cara, ele foi um Shichibukai absurdo, pô. Ele pegou a tripulação que era do Fischer Tiger e, de certa maneira, elevou a um status, assim, pós-Fischer Tiger que as pessoas não acharam possível. Não achariam nem possível. Então, é Jinbe na mente, gente. Acho que o Jinbe vai amassar as asas. Ciro.neves perguntou: quem tem mais chance de voltar a aparecer, Enel ou Bon Clay? Cara, eu vou falar uma parada triste agora. Eu vou pesar o clima no meta pesação de clima. O Bon Clay, ele é dublado pelo... Ele era, né? Dublado pelo dublador do Frank, que aposentou. Gente, deixa descansar o Bon Clay. Eu tô meio frustrado com o Frank do anime. Pô, pode ver os vídeos antigos aí, eu botei mó hype e tal. Falei, não, galera, vamos botar fé e tal, papá. Mas não tá me passando, já passou um tempo. Já passaram os episódios. Vamos ver se com 3 anos de anime talvez melhore, mas eu preferi um sósia da voz do Frank, pô. A essa altura, tô nesse nível, assim. Então, traz Enel de volta, Enel na Lua, Enel com os autômatas, Enel descobrindo coisas do Reino Antigo, Enel com arqueologia, Enel Deus do Trovão, queremos Enel. Até porque, né, já teve um foreshadow aí das costas do Imu, do Homem, do Maki. Quem sabe o Enel não volta com vários lores, porque ele já sabia essas paradas, já tinha botado o tamborzinho nas costas ali, lá em Skypiea, pô. Muito bacana. Então, galera, esse foi o videozinho, respostinha de palha rápido aqui, mais descontraído, mais relaxado. Deixa o like, se inscreve, vai ter vídeo muito especial em breve. E é nóis, galera, um beijo, um queijo e valeu!